Fala, galera que está aqui na Classe Sacar, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Fernando Cedro. Hoje estamos com alguns convidados, pastor Juan, pastor Matheus Lapa e o nosso querido Fábio Souza. Hoje iremos falar um pouco sobre aquilo que está sendo abordado tanto na plataforma da Classe Sacar quanto nas lives que têm ocorrido com o tema habilitação profética. Então, eu quero pedir para que todos se apresentem aí, Fábio, Matheus e pastor Juan. Vamos lá. Bom, deixa eu começar. Prazer ter todos vocês aqui. Nosso conservo Fernando falou sobre o nosso trabalho junto na parceria de construção de escolas, tanto online como na nossa jornada de itinerância, e é uma alegria contar com esse cara que tem feito essas coisas acontecerem e chegar até vocês online, né? E também o nosso amigo Matheus Lapa, meu amigo Matheus Lapa, esse eu vi crescer, né? Tá crescendo, vi crescer, e eu sou muito feliz com a vida dele, com o crescimento dele. Ele está no Canadá, e o grande pastor Juan Borges, meu amigo, e eu falei para ele hoje, ele tem parte nisso tudo que está acontecendo. E é um prazer, uma alegria estar com vocês aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês. Fernando, Fábio, Juan, prazer estar sentado nessa mesa virtual com vocês. Sem dúvida, ver isso, né, essa plataforma tomando forma, né, e podendo estar aqui discutindo, compartilhando, não é só um sonho, mas é também uma alegria muito grande, uma expectativa que nós temos no nosso coração, eu e minha casa, em relação a esse tema que hoje é muito falado, pouco compreendido, e poucos, né, têm se dado ao trabalho de formar pessoas dentro de um movimento profético que seja saudável e bíblico, né? Então a gente está junto nisso aí. É isso aí. Então, a gente está aqui, pastor Juan. Obrigado, Fernando, Fábio Souza, Matheus. É muito bom estar com vocês. Boa noite, todo mundo que está acompanhando aí essa live. Dizer que eu estou muito feliz de poder fazer parte desse momento. Fui surpreendido com esse convite, através da vida aí do pastor Fábio, que aumentou para mim, né? Alguém caminhado próximo, alguém que eu assisti de longe, e o privilégio agora de caminhar mais próximo. Eu estou muito feliz porque eu sonhei com isso, né? Orei a Deus para isso acontecer da forma como está acontecendo e ver essa plataforma ganhar forma, como disse o Matheus, de uma forma bíblica, sendo conduzida e mentoreada pela pessoa do Fábio Souza para estar aqui com vocês. Bora para cima e ver o que Deus vai fazer. Quero deixar aqui minha gratidão aí a toda a plataforma da Classe Sacar também, né, que tem servido também como um apoio para mim e para minha casa, assim como para o Matheus e o pastor Juan, tem sido o lugar para onde a gente tem olhado nesse tempo. Bom, todo mundo aqui sabe que o tema abordado nesses dias tem sido bastante extenso, né? A gente tem um tempo aqui para falar sobre esse assunto. Será que dá tempo, Fábio? Matheus tá na correria, mas vamos aproveitar. Como é que reduz a mente do homem a 1 hora? Não vai dar certo, né? E o tema que a gente tem falado esses dias e que a gente tem ouvido, né, tanto nas lives quanto nas escolas, é a habilitação profética, né? Hoje o Fábio esteve falando a respeito sobre a formação, né? Sobre a formação, e que o profético também tem essa característica, né? O profético tem essa característica formadora. E eu queria saber do Fábio, do Matheus, do Juan, sobre isso, sobre essa característica formadora. Como isso se desenvolve na vida daquele que está envolvido com o ministério, daquele que está envolvido com o ministério profético, como isso nos afeta, né? No nosso dia a dia, naquilo que a gente está desenvolvendo enquanto casa, família, no ministério.
Eu falei um pouco hoje num chat por áudio com a galera sobre por que habilitação profética, né? A gente trabalha com um tempo já em relação ao profético, e eu lembro que as nossas primeiras escolas chamava Escola de Capacitação e Ativação Profética. E era uma época realmente de capacitar e ativar as pessoas nos chamados dons proféticos, né? E hoje a realidade do Brasil, ela é outra. No Brasil, eu entendo que nós já estamos capacitados e ativados, ou ativados e capacitados. E a habilitação vem para nos dar uma clareza de como se movimentar dentro dessa esfera do profético. E aí entra a questão da formação em si, né? Eu falo muito sobre uma mente profética, que é como a gente pensa sobre aquilo que está disponível em relação ao profético, né, do que o Espírito disponibiliza para nós, na compreensão do plano de Deus, na pessoa de Jesus, no nosso relacionamento, e como isso afeta a nossa vida toda, né? É impossível a gente confinar a formação profética ou a formação de um ministério a um serviço litúrgico, né? Aquele horário do culto, mas a formação tem a ver com a pessoa, porque Deus se relaciona conosco, né? Com pessoas. Então eu tenho visto pelo Brasil como as coisas estão andando, e nós comentávamos, tem muitos problemas em relação a essa área, mas são problemas que fazem parte do próprio desenvolvimento daquilo que a gente precisa alcançar, uma maturidade maior, um crescimento maior, né? A Bíblia fala que João Batista crescia em sabedoria diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Tem um processo de formação para aquilo que a gente vai fazer, tem o impacto que Deus quer que tenha. Então, eu acredito que a gente precisa estar bem atento a esse processo de formação. Eu acho que é interessante quando a gente olha a Escritura no princípio, e nós percebemos que Deus ele vai trabalhando, principalmente de Gênesis 1 a Gênesis 11, de uma forma coletiva, né? Deus trabalha de forma genérica, falando com os povos, com as nações, né? Que vai se espalhar em Gênesis 11, com o pecado da torre, né? E de tudo aquilo que envolve, né? Aquele momento. Mas logo no capítulo 12, nós vemos o chamado de Deus a um homem, né? E esse chamado de Deus a esse homem envolvia esse processo desse homem ser formado pela palavra que Deus estava dando a ele, né? E que, óbvio, né, a palavra estava relacionada com esse homem chamado Abraão, mas tinha um sentido muito mais amplo, que era que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra, né? Então, eu acho que quando a gente olha a dinâmica de Gênesis, nós vamos perceber como que Deus, a partir de Abraão, ele começa a trabalhar nessa formação de um povo para si. Eu acho que a gente vai conseguindo compreender, né, a pedagogia de Deus em relação ao que ele deseja de nós hoje, né? Abraão, ao contrário do que muitos vão dizer, não é simplesmente um exemplo de um homem que foi justificado pela fé, né? Abraão, ele é a personificação de um homem que encarnou o propósito de Deus porque se deixou ser formado por uma palavra. Yeah. Né? Então, eu acho que estabelecer esse panorama já de início, né? Eu acho que pode dar mais clareza para nós enquanto nós estivermos falando sobre essa formação. Yeah. E é muito bom, Mateus, você pegar essa parte de Abraão, porque ele é o primeiro a ser mencionado como profeta na Bíblia. E ele não profetiza, no sentido das proclamações que a gente conhece, né?
mas o que ele foi formando nele mesmo era a mensagem para aqueles que viriam depois dele. Uhum. E eu gosto dessa figura que você trouxe, desse homem, porque tudo que Deus estava gerando nele era o que Deus queria gerar numa nação. Uhum. Então a gente precisa pensar profeticamente. Uhum. Né? O que a gente está fazendo é em prol de uma geração. Carregar uma palavra, que é um termo que a gente fala muito, é porque você está carregando, que não é para si, é para os outros. Né? Eu gosto associar esse carregar com o semeador saiu a semear. Aí ele diz que ele saiu a semear e a semente caiu à beira do caminho. Ou seja, não foi ele que jogou. É o que ele carregava se espalhava. Uhum. O que ele estava atrás do que ele estava e ia semear, mas não foi só semeado para onde ele tinha que ir semear, mas foi caindo na beira do caminho. E esse é uma atitude que define para mim uma pessoa profética. Abraão foi um homem profético. Porque ele profetizou? Não. Ele correspondeu uma palavra formadora por causa daquilo que Deus queria desenvolver e deixar para gerações, né, e abençoar muita gente. E a gente percebe que a expectativa de cumprimento dele não estava condicionado à sua vida, né? Mas estava condicionado em algo muito maior. E muito maior. O que o autor aos Hebreus vai dizer, né? Que Abraão peregrinou na terra da promessa, na terra que lhe foi dada. Ele peregrinou porque ele aguardava algo superior. Uhum. Então, eu acho importante estabelecer isso, porque muitas vezes nós corremos o risco de criarmos falsas linhas de chegada nesse processo de sermos formados pela palavra. Né? E isso compromete todo o desenvolvimento daquilo que Deus tem, não somente para nós, mas para toda uma geração. Pastor Juan. Mas uma coisa que eu vejo que é extremamente importante dentro da colocação de vocês, a experiência que eu tenho vivendo com os nossos irmãos, ver hoje essa formação, né, e se submeter a um processo, entendendo que ele faz parte daquilo que Deus quer fazer, né? Que não é a Deus parar quando eu estiver, mas a forma como Deus enxerga o processo e a formação. Vê que João Batista foi colocado dentro da aula de hoje, 18 anos de formação, 18 anos o Senhor investindo para que ele fosse formado, para quanto tempo de atuação ministerial? Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a entender que não tem a ver com o que está por vir, tem a ver com o que Deus está fazendo hoje, aqui e agora, né? Amém. Acho que esse foi até um dos assuntos abordados. A gente não vai dar muito spoiler das aulas aqui, mas um dos assuntos dessa aula que está na plataforma, está disponível na plataforma, que foi abordado é como Deus nos vê, né? Deus não nos vê como nós estamos agora, né? Quando o Mateus falou a respeito de Abraão, quando Deus chama Abraão, Deus não chama Abraão segundo a realidade que ele estava vivendo, mas segundo a quem ele deveria se tornar. Eu acho que esse é o processo, né, Fábio? A gente é chamado numa determinada situação e Deus não vê como a gente está se vendo. Deus já vê a gente no processo terminado. Tem uma frase do Fábio que entrou no meu vocabulário que eu acho incrível. Deus não morreu pelo Fernando de hoje, que está aqui hoje presente. Jesus morreu pelo Fernando, que ainda vai se tornar. Então, essa é uma mentalidade muito importante para a gente, porque às vezes quem está assistindo não compreende essa dinâmica do processo, né? O processo ele é formador também, né? Então, as ditas provas, né? Que a gente vivia cantando e falando no passado que a gente queria se livrar da prova, porque a prova era ruim, porque aquilo era coisa que era coisa do diabo. E, na maioria das vezes, essas situações estão nos forjando para aquilo que o Senhor está desenvolvendo no nosso interior, para um futuro que Ele já preparou para a gente. E dentro disso, Fernando, talvez caiba a gente falar sobre o processo é formador, né? Mas a formação está justamente no fato do processo ser relacional, né? Se não for relacional, não é formador. Só é formador porque é relacional. Né? Quando Deus, em Gênesis 18, fala sobre Abraão, ele diz que ele chama Abraão porque ele sabe que Abraão vai ordenar a sua família. Né?
Então, Deus chama Abraão e confia a ele toda a palavra profética, porque ele sabe dessa disposição que Abraão tem de ordenar a sua casa, a sua família, né? E é interessante porque essa palavra ela é liberada junto dentro do contexto de: acaso eu posso esconder algo de Abraão? Que está junto e que está dentro do contexto de Abraão abrir a sua tenda para receber 3 homens, né? Que vem do céu, né? Que vem do céu, né, Mateus? Que vem do céu. 3 homens que vêm do céu, né? Que está no contexto de Abraão tinha acabado de ser circuncidado. E aí ele não nega hospedagem a esses homens celestiais, né? Então, dentro desse contexto da hospitalidade, onde Abraão se apressa para, né, servir esses homens divinos ou angelicais, né? Deus fala para ele: acaso eu posso esconder algo do meu amigo Abraão? Né? Abraão não escondeu nada de Deus, porque Abraão já não tinha mais nada, porque tudo que Abraão tinha era uma palavra. Então todas as coisas que ele tinha cooperavam para o cumprimento da palavra. É até interessante porque tem um midrash que vai falar. Midrash é a interpretação, né? É a interpretação rabínica judaica, né? Não é escritura, mas é a tradição oral. E eu acho muito interessante o que um midrash vai falar sobre esse texto, que ele diz que a tenda de Abraão ela ficava aberta para os 4 cantos, para que ele pudesse acolher e receber todos que estivessem passando, né? Então, o contexto no qual Deus confirma a palavra de Abraão e quem Abraão é para ele, né? Essa figura profética, caso eu possa esconder algo, Amós vai falar isso depois, né? Que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas, né? Então, eu creio que Amós tinha Abraão em mente quando ele escreve isso, né? Foi num contexto de relacionamento e hospitalidade. Então, o processo ele é formador porque ele é relacional. Então, se nós não nos entregarmos a esse relacionamento formador, nós não vamos ver a palavra profética sendo formada em nós. Então, a palavra ela pode ser exclusiva, mas ela tem como finalidade um objetivo de inclusão. Exato. O nosso desenvolvimento está relacionado com incluir. Então, como a gente se relaciona com a palavra, com as pessoas no meio da jornada, determinam muito o nosso crescimento, a nossa maneira de lidar com aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer. Porque não há nada que Deus peça para nós que não tenha a ver com pessoas, né? E aí a gente pensa que profeta não pensa em pessoas, só pastores, né? O pessoal tem essa ideia de que o profeta ele não é um profeta, ele não é relacional, ele não é relacional. Ele não tem nenhum tipo de ligação com o povo, ele é um ser à parte ali. Talvez isso foi uma ideia criada mítica, né? Tipo, os profetas eram o contrário disso, né? Eles andavam em companhia, andavam em casas, comunidades. Então, a gente precisa pensar, se eu recebo uma palavra, por mais exclusiva que ela possa ser, ela tem a ver com todos que eu vou lidar ao meu redor. Então, o se tornar tem a ver como eu vou me posturar para ser útil às pessoas que estão ao meu redor, porque elas precisam ser incluídas naquilo que Deus quer fazer. Então, você não pode atender um chamado pensando, é meu, é para mim. Isso está muito comum. Talvez, se você me pergunte qual é o maior problema hoje ministerial, especificamente do profético, acho que as pessoas estão tomando para si, né? Eles são exclusivos. Se não é como eu, não serve, né? Então, é totalmente ao contrário, né? E o Mateus tem conversado muito comigo sobre essa questão da identidade judaica, né? E aí a gente percebe a dificuldade das pessoas em olhar para um Deus múltiplo,
de inclusão, né? Tipo, eu preciso entender essa palavra. Através de você, eu vou abençoar muitas famílias. Então, Deus não tem só você como alvo, você é o meio do alvo que ele tem. Em ti serão benditas. Então, toda a palavra profética que chega para mim, ela precisa ser adicionada com uma postura de cooperação com o meu redor. Senão ela morre. É o versículo que o Mateus colocou, que é importante, que ele falou que Deus escolheu Abraão porque ele sabia que Abraão iria levar aquilo que ele estava sendo formado para a próxima geração, iria servir aquela geração que viria após ele, que eram os filhos dele, né? Então, a mentalidade da formação não estava mais ligada só com Abraão, estava ligado com o desenvolvimento não só dele, mas porque ele precisava ser desenvolvido para desenvolver outras pessoas dentro do plano de Deus, né? Uau! Eu vejo também que isso nos leva à responsabilidade com aquilo que nós estamos recebendo, que não tem a ver só com assim te diz o Senhor, mas é como eu vou contribuir com aquilo que o Senhor está falando na vida das pessoas que estão me ouvindo, né? É isso aí. Ô Juan, fala um pouco pra gente como tem sido o seu contato com essas escolas proféticas, com esse serviço, essa parceria que a gente tem tido. Vamos entrar nessa operação que está acontecendo, né? Você tem vivido isso, você tem focado em formar pessoas. Fala pra gente um pouco do Aljava, fala como está sendo, o que está no seu coração. Tá. Falar nisso, né? Eu tô aqui com a galera da Aljava, eles estão numa TV me assistindo agora, mas estão todo mundo aqui na mesa. A Aljava é uma escola de formação, né? E essa escola de formação, ela também inclui uma mentalidade profética, uma habilitação agora, né? Então, todos eles estão envolvidos dentro da classe Zaká diretamente, né? Hoje nós temos uma pessoa que está conectada diretamente ao Fábio Souza, que é a Michele, que ela está aí, né, ajudando a gente a conduzir esses alunos para que essa formação aconteça. Mas falando agora de mim, para mim foi um choque de realidade. Eu venho de um contexto que pensar o profético é totalmente diferente daquilo que a gente tem aprendido hoje. Eu venho de um contexto que o profético, o profeta se resumia a um dom, né? A um dom de profecia. E quando a gente começou a ter o contato com isso, a primeira impressão, que não só eu, mas conversando com as pessoas que sentavam à mesa junto, nós tivemos é o seguinte: meu Deus, eu tenho que aprender tudo de novo, né? É desconstruir para reconstruir, né? Não dá para colocar sobre aquilo. Então, para nós foi uma desconstrução, mas eu vi que a gente conseguiu, pela mentoria, ter o equilíbrio com tudo isso, porque a coisa que eu percebo é que quando as pessoas têm um contato com algo novo, a primeira coisa que ela tem é a ideia de impor isso às outras pessoas, né? Só que nós estamos sendo formados, não tem como a gente pegar agora e dizer, não, eu sei tudo, estava tudo errado. E como é bom as pessoas chegando perto e elas começam a se interessar, sabe, Fábio? Elas começam a se interessar assim, tá, mas o que é isso que vocês estão falando? O que é isso que vocês estão vivendo? Como é que fala sobre? Então, a gente provocou sede no modo como a gente decidiu viver de acordo com aquilo que a gente está ouvindo. Então, a gente começou a provocar uma vontade das pessoas. Não, eu quero. Tanto é que para estar aqui nessa mesa, e algumas pessoas queriam estar com a gente aqui. Aí a gente mandou o link, né, para que eles possam assistir de casa, porque eu priorizei estar com a galera da Aljava, porque o espaço aqui é um pouco pequeno. Mas eles querem agora, eles estão buscando por isso. E como eu vejo a importância do surgimento disso nesse momento que a gente está vivendo. Porque tem muitas vozes, é muita gente falando sobre muita coisa. Né? A era da informação, né, está chegando muito rápido. E para mim, particularmente falando, tem contribuído em todas as áreas da minha vida, né? E tem sido um crescimento aí que eu agradeço a Deus todos os dias. E eu estou sempre nesse lugar, né? De me colocar para aprender, sempre aberto àquilo que a gente tem para desenvolver. Então, tem sido muito bom ter acompanhado o Mateus também pelas redes sociais, me conectar um pouco com a movimentação dele, e visto também as coisas que ele tem compartilhado. Às vezes eu vou buscar livro que o Mateus compartilha, mas ainda não tem traduzido para nós. Dá uma raiva isso, cara. Eu escrevo para ele assim, ostentação.
É isso aí. Mas tá muito bom. Em resumo, a palavra profética, né, pastor Juan? Ela encerra um ciclo e abre sempre um novo ciclo, né? Nos apontando para algo que a gente acha que não está pronto, a gente acha que as coisas não vão acontecer, mas é bom a gente ter essa percepção de não estar pronto, é bom a gente ter essa percepção de que a gente não está apto, né, para executar aquilo que a gente já sabe que o Senhor depositou em nossas vidas, né? Você pega, por exemplo, o apóstolo Paulo fica 14 anos até da conversão, até quando ele sai para a primeira viagem missionária, o próprio João Batista fica essa década inteira aí tentando perceber quando seria o começo daquilo que ele deveria se desenvolver. Então, as coisas muito rápidas, às vezes, pode ser que nos enganem, né? As coisas com Deus não são muito rápidas. E uma das características, uma das coisas que temos falado, que o Fábio tem falado bastante na escola, é sobre isso, sobre não ter pressa, não querer estar pronto na hora que Deus chama, não ser apressado, né? E uma das coisas que eu queria perguntar, queria colocar aqui na mesa para que a gente possa falar também, né? A gente tem falado muito na escola sobre ouvir e ver, essa perspectiva. Eu queria saber aqui, colocar na mesa sobre isso. Como é que alguém pode saber que ela está ouvindo e vendo, ou está percebendo algo de Deus, um direcionamento, um apontamento para aquilo que ela está sendo formada para se tornar? A grande questão do profético, né, da profecia, o que eu mais ouvia nas escolas, você ensinava lá sobre os dons, ouvia o Espírito e tal, a pessoa falava assim para mim, mas como é que eu vou saber se não é da minha cabeça, né? Como eu vou saber se não é coisa da minha cabeça? Eu falava, mas é da sua cabeça, né? Então, justamente, essa parte da formação, ela está focada no desenvolvimento da consciência, que tem a ver um pouco com as nossas decisões. E a gente coopera nesse desenvolvimento por meio da obediência, justamente que traz clareza nesse campo da consciência, né? Paulo fala muito sobre isso, sobre a minha consciência está pura, para dizer isso para vocês. Então, esse como eu sei, como eu ouço, como eu vejo, tem muito a ver com essa pureza, né? E a pureza, ela está relacionada com a gente não deixar que outras coisas externas ou internas mesmo afetem aquilo que está surgindo diante de mim. Tipo, eu preciso trabalhar ao máximo, ao invés de tentar captar informações, eu preciso trabalhar ao máximo de tirar coisas minhas, sentimentos meus, que aí eu vou identificar, cara, isso aqui é Deus. Sempre vai estar misturado com o que é meu, mas a pureza, ela vai trazer clareza, né? Davi, quando ora, ele fala assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito voluntário. Então, a voluntariedade, o espírito, o impulso de se mover espiritualmente está totalmente associado com a criação de um coração puro. Então, a pureza vai me levar a funcionar de uma maneira mais exata com esse impulso do Espírito, essa voluntariedade que toma o meu ser, que é levado pelo Espírito. Tipo, quando você percebe o que você está dizendo, do que você está vendo ou dizendo algo para alguém, quando você percebe, você está vendo que você está sendo levado a falar, levado a pensar, levado a perceber, principalmente nesse âmbito de visões. Às vezes as pessoas esperam ver a imagem exata diante dela, né? Como surge na tela aqui essa garrafa, mas ela pode ver dentro desse campo da imaginação dela aquilo que o Espírito está mostrando, e ela é levada a falar, eu estou vendo, né? Porque é o que o Espírito está gerando. Então, o foco está na pureza. Jesus falou, bem-aventurados puros de coração, porque verão. E essa palavra ver está no âmbito de percepção. Então, o maior trabalho é a pureza. E aí vem a questão de você, Mateus acho que falou isso, não criar falsa linha de chegada, não se precipitar, sempre dar um passo para trás no momento em que você poderia dar para frente. Então, um passo para trás pode ser um impulso para você ir além daquela oportunidade que está se abrindo. Eu acredito muito nisso. E eu sempre vou optar
por não fazer como eu faria. Uhum. Eu vou deixar a criatividade do momento me levar até... Eu tive uma experiência final de semana agora, né? Eu fui participar de uma reunião e me veio uma palavra para o pastor que era presidente do local. A reunião não era da igreja local, era uma reunião de várias igrejas. Então, quando a palavra veio, e eu já falei assim, então eu vou falar assim, vou falar aqui, e eu fui percebendo que, pô, eu faria assim, mas o sentimento, eu não sei te explicar, não, espera, olha mais um pouco, verifica mais um pouco. Eu falei, não é para falar agora isso. Então não tem uma coisa palpável, mas a ideia é você ser cauteloso com as suas próprias maneiras e permitir que aquilo que você está percebendo te modele, né? Venha a maneira, a percepção faça a maneira de você lidar com aquilo que Deus está mostrando e vai te gerando essa convicção de que você está percebendo, está vendo, está ouvindo. E aí essa pureza de você sujeitar o outro, conversar com o outro, estar junto, vai lapidando essa sua habilidade de perceber. Eu não tenho problema nenhum. Hoje, foi ontem, eu falei, Mateus, fiz uma pergunta para ele, Mateus, e isso. Não vou falar a pergunta porque eu não quero me expor, porque são aquelas coisas que vêm sobre a Bíblia e você precisa de alguém para dialogar. Aí eu falo assim, Mateus, que isso e aquilo? Botei para ele me responder. Ele me deu 2 pontos. Eu pensei, falei, eu estou perseguindo uma ideia, ainda não está clara para mim. Então, esse tipo de inclusão de relacionamento que traz crescimento, né? Traz crescimento para a gente saber, é Deus, não é. Então, em um determinado momento, quando isso esclarecer para mim, eu não tenho mais dúvida. Foi Deus que me trouxe. Uhum. É importante sempre conferir, né, Fábio? Sim. Sempre ter um lugar ou pessoas de sua confiança que você possa conferir as coisas que você está percebendo, que você está vendo. Essa é a prática que a gente precisa gerar para que a gente também não seja como uma pessoa solta falando coisas sem avaliar o que está sendo sem avaliar o que você está falando e sem ter pessoas para avaliar e medir aquilo que você está falando também. Queria falar, Matheus? Pode falar. Dentro disso que o Fábio falou, eu queria trazer 2 pontos para colaborar, que é em relação à pureza, né? Eu acho talvez quando a gente olha para o contexto antigo, e aí eu falo do contexto antigo, eu já me refiro ao contexto da lei sobre pureza, eu acho que pode colaborar com a nossa compreensão com aquilo que Deus está fazendo nas nações, né? É muito da visão que Deus deu a Pedro, né? Quando Deus dá a visão a Pedro sobre um tefilim de animais impuros e fala, mata e come, e aí Pedro, né, ele vai, como que eu vou comer, sendo que eu nunca comi, né, na vida, um animal impuro, e Deus fala, não chama de impuro o que eu estou purificando. Deus não está ali dizendo para Pedro, primeiro, é uma visão, né? Mas o que Deus está comunicando para Pedro, que Pedro entende dessa comunicação, é que os gentios estavam sendo incluídos dentro do plano de Deus, né? Ou seja, porque quando a gente olha para o contexto de pureza no mundo antigo, né, pureza é diferente de pecado, né? Todo pecado gerava uma impureza, mas nem toda impureza era um pecado. Por exemplo, né, a menstruação, o sêmen, o nascimento de uma criança, o contato com um morto, isso tudo era considerado uma impureza, né? E os estudiosos vão falar que a origem da impureza, né, que eles chamam de impureza ritual, está relacionado com a operação da morte. Então, se nós, óbvio, contato com um morto, você está sendo exposto à morte, né? A menstruação é um ciclo de morte, né? O esperma derramado em terra é morte, né? Não gerou vida, né? E isso acaba gerando ou fazendo as pessoas ficarem ritualmente impuras. O que isso significava? Que elas estavam impedidas de entrar
no tabernáculo ou no templo para adorar e servir a Deus. Né? E qual é o princípio? O princípio é que o tabernáculo, o templo, é o reduto da vida, é o lugar onde Deus habita. É o centro do cosmos, é o centro do universo. E diante de Deus a morte não pode operar. Né? Então, dentro disso que o Fábio falou sobre a pureza, sobre nós temos pureza, né? E o que Jesus fala, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus, Jesus tem isso em mente. Né? Quem está impuro não pode estar diante de Deus. Por quê? Porque a morte está operando no seu interior. Né? Então, a visão de Deus a Pedro é que Deus está agora purificando as nações. Ou seja, Deus está removendo a morte do meio das nações. Ou, né, como o autor aos Hebreus vai falar, Deus está removendo aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Né? Então, Deus está libertando as nações dos poderes das trevas. Deus está purificando as nações para que as nações possam se chegar diante dele, não como Israel, mas como as nações. Né? Olhando para o nosso contexto hoje, como o Brasil, como o Canadá, como Portugal, como África do Sul. Né? Então, Deus está removendo a morte. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, só que eu queria tocar muito rápido, é o que o Fábio falou sobre a questão de como nós compreendemos a operação do Espírito. Né? Porque às vezes nós temos uma compreensão muito aquém da realidade. Né? O Espírito é uma outra dimensão. Né? Mas quando nós olhamos para Jesus e o Jesus ressuscitado, ressurreto, nós vemos no Jesus ressurreto o que nós seremos um dia. Né? Jesus ressurreto, Jesus ressuscitado no seu corpo, é a transformação de glória que nós teremos. Né? E a glória que é revelada no corpo ressurreto de Jesus é uma glória que come. É uma glória que se deixa ser tocado. É uma glória que está no meio. Né? Então, nós não podemos pensar o nosso desenvolvimento espiritual, né, por causa que ele falou da mente. Né? Vem na nossa mente, é óbvio. A questão é que se nós estamos nos deixando ser transformados por aquilo que Deus está operando. Porque a transformação final, ela é, em último caso, a transformação do nosso corpo. O Espírito tem um corpo. É isso que nós vemos em Jesus. Jesus é Espírito vivificado, em corpo ressurreto. E esse poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, agora opera em nós. Que poder é esse? É o Espírito. Então, esses dois pontos, só para deixar a nossa reflexão. É bem legal isso, Matheus, porque a gente vai perguntar agora, né, sobre o que seria essa impureza que associa-me à morte, me tornando impuro, né? E é interessante quando Jesus fala: se você odiar o seu irmão, você já o matou. Isso aí está um exemplo de impureza. Quando você abriga inveja, ódio, ciúme, né? Pensamento egoísta, ambição egoísta, Paulo fala em Efésios, em Colossenses, livrai-vos disso. E ele não fala de eliminar, e quando ele fala de eliminar, está relacionado à questão da natureza pecaminosa. Mas quando ele fala de impureza, ele fala: se livram disso. Que isso não esteja no meio de vocês, jogue fora. Então, a pureza está nesse contexto da limpeza, quando a questão do pecado está relacionado à mortificação, né? Não dá vida ao pecado. Então, quando a gente fala sobre o coração puro, você não está mais preocupado com o que vão pensar de você enquanto você profetiza, você não está fazendo isso porque você quer se promover, você não está fazendo isso porque você está competindo, você não está fazendo isso por causa de uma performance, você não está querendo... Né? Então, isso tudo são impurezas. Então, a rejeição, o quanto mais a gente tratar essas questões, a nossa consciência vai ter paz, né? Por isso que eu sempre destaco, Jesus, quando entra na casa dos discípulos, depois da ressurreição, a primeira coisa que ele fala é: paz seja com vocês. Porque eles estavam perturbados. Então, não adiantava nada ele começar a explicar o que estava acontecendo se primeiro ele não sanasse
toda a agitação do interior deles, todas as dúvidas, todos os sentimentos, ressentimentos. Pô, imagina, a gente andou com um cara que traiu a gente, pô. Né? E tu tá aqui dentro de casa, mas tu negou, cara. E agora a gente tá sem ele. Então, primeiro teve que ter paz. Primeiro teve que ter, vamos lá, vamos colocar os sentimentos para fora. O mesmo nos discípulos do caminho de Emaús, os olhos deles só se abrem depois que toda o seu desapontamento vai embora. Eles vão recebendo o frescor das passagens que Jesus vai falando. Ok, beleza. O provérbio vai falar que um coração alegre formoseia o rosto, mas pela tristeza do coração um espírito é abatido. Então, se o meu coração está triste, meu espírito não está voluntário. Se o meu coração está alegre, o meu rosto está mostrando isso e eu estou podendo reagir àquilo que o espírito está trazendo. Então, é muito importante essa questão da gente entender essas colocações bíblicas. Mateus tem se dedicado muito a trazer para a gente esse esclarecimento, né, desses termos: impureza, pureza, santo, profano, né, morte, vida, porque a gente criou uma estrutura evangelical para essas palavras e às vezes a gente ouve por essa estrutura evangelical e aí não consegue chegar ao ponto, porque você vai pensar, mas isso eu já fiz. E tu não fez, porque o que foi feito foi o que foi dito. Por isso que Jesus, para trazer compreensão, ele falou, ouviste o que foi dito? Jesus não falou, lê o que está escrito. Jesus diz, vocês ouviram o que disseram o que está escrito. Eu, porém, vos digo. Então, esse é um trabalho importante, primeiro, para a gente ter essa clareza aí, de esclarecer, a organizar como a gente pensa o que está nas Escrituras. E um dos pontos, Fábio, talvez para a gente se encaminhar para o fim, um dos pontos que me chama a atenção nisso que o Matheus falou, que você colocou, é o caminho de Emaús. Né? O caminho de Emaús é um caminho onde existem duas pessoas, eu chamo o caminho da frustração, onde existem duas pessoas ali que estão com seus corações em dúvida em muitas coisas que escutaram. Eles tinham uma expectativa muito grande daquilo que Jesus tinha que fazer, e de repente Jesus frustra toda essa expectativa desses homens, e eles começam a voltar, né, para sua casa ali, com muitas dúvidas no coração, e Jesus aparece do lado desses homens e começa a conversar com eles, e eles com tanta dúvida, com tanta coisa nos seus sentimentos equivocados, faz com que eles não reconheçam quem Jesus é ali naquele caminho de volta, né? Esse caminho da frustração, esse caminho onde você deixa com que coisas do exterior entre dentro do seu coração e você passa a não confiar mais naquilo que foi dito, né? Naquilo que Jesus havia dito que iria acontecer. Então, esses homens, eles estão voltando para esse lugar e estão frustrados porque eles estão vivendo os acontecimentos que o próprio Jesus falou que iria se desenrolar, mas eles estão incrédulos quanto a esses acontecimentos por conta do interior deles, né? O que acontece ali é uma coisa muito interessante. Nós temos a tendência de colocar Deus dentro do nosso padrão. E eles colocaram Jesus dentro do padrão deles, porque eles falam, ele não era o que nós esperávamos. Então, o que Jesus frustra, como bem você colocou, era o padrão deles. E a mente profética, ou a ação da palavra profética, é para desconstruir esses padrões, para que a gente possa enxergar uma nova possibilidade. Não é um fato novo que está acontecendo. O fato estava acontecendo, se tornou uma nova maneira de enxergar o que estava acontecendo, porque Jesus realmente morreu, Jesus realmente foi crucificado. Eles narraram isso de uma maneira velha, mas depois que eles permitem perder os seus padrões sobre o que eles entendiam das Escrituras, aquele fato é visto de uma maneira nova, é um triunfo. Antes do coração deles arder, os olhos se abrir, aquele fato era uma derrota. Quando o coração arde, os olhos se abrem, ali está o triunfo. E eles entram no âmbito de uma compreensão para o futuro. Então, é bem representativo, porque eu acredito que, primeiro, nós estamos com muitos padrões. Nós temos muitos padrões. Nós estamos com muitas expectativas. Outras pessoas falam, eu estou com muitas expectativas.
E eu não falo, né? Mas é claro, eu sempre penso quais são os parâmetros dessa expectativa, né? Porque você pode se frustrar, porque Deus não vem se modelar ao que a gente pensa. Deus vem modelar o que a gente pensa. Deus não pode ser modelado pelo que a gente pensa, senão ele não é Deus. Então, Deus vem modelar o que a gente pensa. E talvez isso seja um fator também importante para esse processo de formação, né? Porque eu falei esses dias, Paulo fala que a transformação só é possível quando eu renovo o meu entendimento. E a gente pensa que ser transformado é eu fazia isso e agora eu não faço mais. Tá? O padrão de transformação bíblico é quando eu não penso mais dentro da minha estrutura condicionada de pensamento. Isso é muito interessante quando a gente olha Romanos 12, que é o texto que vai falar sobre isso, né? Porque Romanos 12, ele começa, e às vezes eu acho que a gente passa desapercebido, né? Mas ele começa com uma conclusão, né? Portanto, rogo-lhes, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. E não se amoldem ao padrão desse século, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? E quando a gente olha o que vem antes disso, é justamente Paulo elaborando esse plano eterno de Deus com Israel e as nações, né? Como que Deus está em Cristo agora trabalhando com todo o mundo e com todas as nações, cumprindo aquilo que ele disse a Israel, né? A Abraão, né? Então, esse ser transformado tem a ver com a minha adequação àquilo que Deus está fazendo e não com a minha adequação a uma moral evangélica, a um uso e costumes de igreja X, Y e Z, né? Uhum. Por isso que o corpo é em sacrifício, porque Deus quer a vida, né? Aquele contexto de que quando sacrificava os animais, não era o corpo do animal que era oferecido diante de Deus, era o sangue, né? Uhum. Né, Matheus? Tô botando... Exatamente. É a vida. O foco tá na vida apresentada, né? E Jesus, ele se torna esse mediador de uma aliança superior, né? Superior, né? E aí a comparação não é bom e ruim, é bom e melhor, né? É algo além, né? Então, não é que a aliança que Deus fez com Israel é ruim ou que está inválida, mas que existe algo superior, né? E é justamente por isso que o autor dos Hebreus vai falar, usando a lógica da lei, falando que Cristo, ele ofereceu um sacrifício superior porque ele ofereceu de uma vida indestrutível. E agora ele pode oferecer aos homens aquilo que os sacerdotes levitas não conseguiam. Por quê? Porque eles ofereciam sangue de animais que morreram, feito por homens que também morreriam. Uhum. Só que Jesus ressuscita, e ao ressuscitar ele vai se apresentar como nosso sumo sacerdote, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 7, né? Porque é uma ordem que não depende de linhagem, né? Sem pai, nem mãe, nem contagem de dias, mas feito sacerdote para sempre, né? Por quê? Porque ele é a segunda ordem de Melquisedeque? Porque Jesus não pode ser sacerdote segundo a ordem de Levi. Hebreus 8 vai falar que se Jesus estivesse na terra, versículo 4, ele não poderia ser sacerdote. Por quê? Porque a lei está operando. A lei é que regula quem são os sacerdotes. Uma tribo, uma família, uma casa específica. Mas Jesus se apresenta diante do Pai
como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, feito para sempre, como diz o Salmo 110, porque o Salmo 110 vai falar, né? Tu és meu filho, hoje te gerei, aquele salmo, vai falar que assenta-se à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. E ele diz, você é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque para sempre. A explicação do autor aos Hebreus, esse para sempre, é o quê? Ele ressuscitou. Então ele está diante de Deus oferecendo uma vida indestrutível. Yeah. E agora nós somos chamados e consagrados por um sacerdócio que é ministrado nos céus. Yeah. Né? Por isso dessa mentalidade de ofereçam o vosso corpo como um sacrifício. Né? E a ideia do sacrifício em Levítico é justamente essa ideia da aproximação ou a ideia da manutenção da presença de Deus no meio do povo. Então, se oferecer como sacrifício é se oferecer para a manutenção da presença no meio do povo, né? E não sacrificar simplesmente aquilo que me custa, né? Como que as pessoas pegam essa para falar. Dentro dessa nossa conversa toda sobre formação, né, a gente percebe que desde Abraão, né, o livro de Hebreus, a gente foi no livro de Hebreus, falou dos discípulos no caminho de Emaús, todas as indicações para a gente poder entender que a formação tem a ver com eu permitir se tornar aquilo que Deus disse para mim, ou Ele diz para mim, né? Não é eu continuar lutando com o que eu acho quem eu sou. E a formação é essa troca. Deus te diz como Ele te vê, o que Ele quer fazer de você, para onde Ele quer te levar, você se entrega a isso e deixa a sua vida, né, a sua própria vida. Foi a proposta de Jesus, né? Então, esse processo da formação é muito importante. É muito importante a gente focar nisso, de não ter medo de se tornar uma outra coisa do que a gente já está acostumado a ser, né? Por isso que João vai falar que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e esse medo não aperfeiçoa, ele fala, porque eu amo. Eu me lanço no amor, lançando fora o medo. Eu lanço o medo fora e me lanço no amor de Deus. Eu quero me tornar uma outra coisa. E ser modelado por uma palavra talvez seja uma das coisas mais empolgantes para mim. Tipo, eu não tinha esse plano na minha cabeça. O que eu faço hoje, o que eu coopero hoje no reino de Deus, eu não planejei para mim. Eu descobri e comecei a aprender a andar no planejamento daquilo que eu descobri. Então, quando criança, eu não imaginei isso. Eu pensei em ser um monte de coisa, né? Até ser encontrado por uma palavra e falar assim, é isso aqui que eu sou? E não tinha nada a ver do que eu era naquele momento. Então, o encorajamento dessa noite de hoje é a gente permitir Deus criar em nós. Amém. E permitir Deus criar é assumir uma palavra e deixar que ela dê forma. Quem assistiu a aula viu sobre Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito estava em movimento. O Espírito profético estava se movimentando, procurando, esperando a palavra. Quando a palavra vem, ela começa a dar forma àquilo que foi dito. Então, desde o princípio é assim. Desde o princípio é assim. O Espírito, a palavra, e isso vai dando forma ao que foi dito por Deus. E nós precisamos, no primeiro passo, no primeiro momento, depois de tudo que você ouviu aqui nessas uma hora que a gente está aqui, tá bom, é informação, e o que eu faço? Perca a sua forma. Deixe a sua forma de fazer as coisas. Mas eu sou assim. Não, o primeiro passo eu vou deixar a minha forma. E aí eu vou ter o interesse da busca, para buscar a Deus de todo o meu coração, para que Ele me dê a forma. Foi a proposta para Abraão que a gente falou aqui. Deixa tudo isso aí. Não quero que tu não leve nada disso. Todo o processo formador de Abraão foi para ele deixar o que ele cria, para poder ele desenvolver uma nova crença, até chegar ao ponto que ele falou, já entendi,
andei na terra toda, tenho só um filho, mas eu estou entendendo que algo vai vir do céu. Não é mais da terra. Eu só preparei lugar para aquilo que está vindo do céu. E esse é o nosso desafio. A gente vai precisar não ir atrás de troféu. Eles que morreram ainda não estão no pódio. O autor de Hebreu vai falar que eles estão tudo esperando a gente, para que eles possam ser aperfeiçoados através de nós. Imagina. E a gente fala as histórias deles para sermos aperfeiçoados agora. E eles estão esperando isso. Então a gente precisa peregrinar, a gente precisa andar, incluir, servir e não esperar sucesso ministerial, esperar ser conhecido, fazer, sabe, ser aceito pelos homens. A gente precisa cumprir uma palavra. E aí, se no meio do caminho acontecem essas coisas, tá bom. Talvez quando acontece, Deus gosta de fazer a gente desistir disso, né? Que Jesus teve que mandar embora todo mundo. Eu estava conversando isso essa semana. Estava fazendo o maior sucesso. As multidões, já não era uma multidão, eram multidões iam até ele. E ele falou assim, eu sei porque vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque eu multipliquei os pães, porque eu fiz milagre, porque eu curei, mas eu não estou aqui para isso não, tá? Eu estou aqui para dar vida. E quem não comer da minha carne, não beber... Aí todo mundo vai embora. Porque ele estava para cumprir, ele não estava para ficar fazendo isso a vida toda, que chama a atenção das pessoas. Então a gente precisa se entregar a uma palavra. E eu espero que você que está assistindo essa live, que vai assistir esse nosso videocast, né, esse bate-papo, continue absorvendo isso das aulas, entendendo que, cara, mas eu não consigo entender tudo, isso é muito bom. Porque o processo do entendimento está no desfazer o que você já acha que é. E você se permitir ser formado pelo tempo que você está vivendo, aquilo que Deus está falando. E a gente acredita muito, muito nisso. Isso acontece. Deus está interessado em formar pessoas. E para terminar de vez, você que tem de 20 a 25 anos, 30, 35 anos, vocês estão na nossa frente. Você está na minha frente. Eu tenho 46, vou completar 46, mas vocês estão na minha frente. Eu falava para um jovem que confia a formação dele, eu falava para ele, você tem que entender que eu preciso ter condições de me dedicar a você agora para que você execute aquilo que eu quero, que eu espero ser cumprido, pelo qual eu me entreguei quando era jovem também. Então vocês precisam entender que o foco são vocês. E quanto mais doação vier dessa faixa etária, mais rápido a gente consegue ver acontecendo o que a gente espera. É isso aí, galera. Bom, quem perguntou, perguntou. Quem não perguntou, não pergunta mais. Brincadeira. Quem tiver pergunta é só colocar lá no grupo, nos grupos da Classe Sacar e de todos os grupos que a gente tem disponível aí para você. Bom, depois, se você quiser acessar lá a nossa plataforma, www.classesacar.com.br, beleza? E eu acho que é isso. Quer falar alguma coisa, Pastor Juan? Não, é isso aí, né? Bom poder estar aqui com vocês. A gente está muito empolgado com esse novo tempo que está começando hoje. E o nosso coração está aberto aí para ver essa jornada, como a gente já tem dentro da Classe Sacar vivido abrindo as escrituras, e agora é mais um, né, para complementar esse avanço, a habilitação profética. E uma das coisas assim, que eu tenho mais aprendido e ensinado nesse tempo é o quanto é importante se submeter a um desenvolvimento, se submeter a um treinamento, a se colocar no lugar e permitir que alguém fale ao nosso coração e nos conduza, porque às vezes a nossa preocupação de ser sempre assertivo no que nós estamos fazendo nos impede de se abrir para viver o que Deus tem para nós. Então, Fábio Souza, obrigado aí a todos vocês por esse tempo tão precioso que a gente passou aí na mesa. Eu que agradeço, Juan. Eu falei para você no privado, no WhatsApp, eu quero falar e deixar registrado isso. Você tem muito parte do que a gente está vivendo hoje. Eu sou muito grato a você, sua casa, amada MAP. Eu amo esse lugar, amo essas pessoas que estão aí, amo a sua pessoa, né? E muito obrigado por tudo. Você já fez tudo.
por mim, eu te agradeço de coração mesmo. Por isso que eu fiz questão que você estivesse nessa primeira aqui, tá? Dando a largada. Você vai ser convidado sempre, quando você puder estar, participar. Mas eu fiz questão da primeira, porque eu tenho muito a agradecer a você, porque você me permitiu respirar, né? Você falou, ensina aqui, vem aqui ensinar. E isso me faz respirar, isso foi muito bom. E eu te agradeço muito. Beijão. Obrigado, beijão, Lila. Valeu, galera. Até o próximo. Fica ligado nas redes sociais aí que vai ter o próximo. No próximo, a gente quer que você esteja aqui conosco, estudando, conversando e falando das coisas que vem do alto. Beleza? Deus abençoe todo mundo aí. Até a próxima.